Hora de conversar com Mônica Bergamo, estamos aí, né, às portas da votação da reforma tributária, e a Mônica nos conta que esta votação pode ser o primeiro embate explícito entre Jair Bolsonaro e o seu pupilo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Conta pra gente os bastidores, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, já está sendo esse embate, né? O presidente Jair Bolsonaro dobrou sua aposta contra a reforma tributária, soltando notas, fazendo postagens em redes sociais, Megali, pressionando deputados que foram ligados ao seu governo a votarem contra ela, dizendo que é uma reforma do PT. E colocando lá nas suas mensagens, nas suas postagens, todos os defeitos que ele vê no PT. Apesar de todo esse empenho, Megali, ele vai ter uma defecção simbólica de enorme peso, que é a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Tarcísio vai conversar com ele hoje sobre esse assunto, agora de manhã, mas depois de várias conversas em Brasília e de promessas do Fernando Haddad, da Câmara, de parlamentares, de ter algumas das suas demandas atendidas, o Tarcísio mergulhou de cabeça, Megali, para aprovação dessa reforma. Gravou, inclusive, um vídeo divulgado ontem à noite, ao lado da bancada do seu partido, Republicanos, dizendo que o partido fechou questão e dizendo que a reforma vai beneficiar a indústria, vai desenvolver o país, vai gerar emprego, vai permitir que o trabalhador leve comida para casa, ou seja, fazendo rasgados elogios à reforma. Então, nos bastidores, a queda de braço é intensa, né? Eu mesma recebi mensagens do posicionamento do Bolsonaro enviadas por integrantes do núcleo duro, dos apoiadores dele, dizendo assim, o seu amigo Tarcísio está em maus lençóis, né? E falando, né, essas pessoas falam que o Tarcísio está sendo, enfim, tão descontente porque o Tarcísio não está exigindo nada em troca, não está pressionando nada o governo para outros itens importantes para o bolsonarismo, como, por exemplo, a questão do coronel Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro, está preso até agora, não existe nenhum movimento para que ele seja solto, enfim, uma série de questões políticas que interessam para o Bolsonaro, mas que o Tarcísio não estaria empenhado em absolutamente nada. Agora, eu queria lembrar aqui, em primeiro lugar, né, Megali, essa mensagem que eu recebi, que o Tarcísio não é meu amigo, né, o Tarcísio é governador de São Paulo, com quem eu raramente falo, inclusive quando falo é sempre profissionalmente, mas a verdade é que ele foi convencido, Megali, de que São Paulo vai ter ganhos, em primeiro lugar, com a cobrança do imposto no destino da mercadoria, onde ela é vendida e não mais na origem, onde ela é fabricada. Eu conversei com integrantes do governo de São Paulo e eles diziam o seguinte, que o Estado pode ter uma perda de arrecadação no primeiro momento, né, já que ele concentra a indústria do país e aqui era cobrado imposto por ser a origem dos produtos, então a arrecadação era muito boa, mas terá um ganho no fim, no médio prazo, rapidamente, primeiro com o fim da guerra fiscal, né, que é a tentativa de outros estados de atraírem empresas, né, deixando de cobrar impostos, então as empresas saíam de São Paulo e iam para outros estados, isso na avaliação do governo estadual vai acabar, né, e vai ter ganhos à frente por ter a maior população e o maior número de consumidores, portanto, tem também a maior renda, o consumo em São Paulo é poderoso, né, então o imposto que vai ser arrecadado aqui também vai ser poderoso. E, enfim, Megali, o que eu ouvi de auxiliares do Tarcísio, ele pretende ressaltar, né, e dessa vez tendo essa oportunidade, ressaltar cada vez mais o que eles chamam de um perfil técnico, de um dirigente que toma decisões técnicas, que deixa em segundo plano a política partidária, ou seja, se a reforma vai beneficiar o PT, se vai beneficiar o Lula, isso é um elemento de menor importância, se tecnicamente ela estiver correta e beneficiar São Paulo. Esse é o discurso que é feito, é claro que ninguém é 100% técnico, né, ainda mais um governador de São Paulo, né, Megali, mas essa é a característica, a mensagem e a imagem que o governador quer construir. Portanto, está aí empenhado, mergulhado e empenhado, de fato, na aprovação da reforma, Megali. Mas a Carla Bigato até falou sobre o assunto mais cedo, que Tarcísio dá sinais, Mônica, de que vai soltando a mão de Bolsonaro, né? Que vai se desgarrando, Desvencilhando. se desvencilhando, tirando um pouquinho o pé daquela canoa, aí de vez em quando vai lá e oferece um copo de sangue, né, para as feras mais sectárias, batizando uma estrada de Erasmo Dias, mas vai, ele vai aos poucos se afastando, saindo daquela órbita lá, ou é só impressão nossa, Mônica? Eu acho que ele está criando, mais do que sair da órbita do Bolsonaro, eu acho que a intenção do governador é criar uma identidade.
própria, ou seja, tem uma autonomia em relação ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, né? Ele teve num evento, e isso me foi contado até por uma pessoa também do próprio governo, porque eu não estava nesse evento e não vi, mas que ele falou, não, eu quero agradecer sobre a minha carreira política, e aí ele fez um agradecimento à Dilma, porque ele foi do governo da Dilma, trabalhou num órgão importante do governo da Dilma, depois ao Temer, porque ele trabalhou também no governo Temer, e ao Bolsonaro, que fez ele ministro e governador. Né? Então ele quer com isso criar uma autonomia. É óbvio que ele é muito mais ligado ao Bolsonaro e ele é um candidato de direita e vai ser muito difícil algum dia a gente ver o Tarcísio num palanque do PT. Ao contrário disso, ele tem visões muito distintas das do PT sobre forma de governar, visão de mundo muito diferente, né? E representa outras forças políticas. Mas o que ele quer com isso é dizer, existe uma autonomia, existe uma identidade própria, existe um Tarcísio com suas próprias características. E aí, nesse momento aqui, que tem interesse de São Paulo em jogo, ele está reforçando essa identidade, Megali. Vamos ver como é que ele sai dessa conversa com o Bolsonaro, né? Vamos agora ver como vamos estar bebendo água hoje, e hoje também, pelo placar da reforma tributária, que talvez seja votada amanhã só, de vez, né? Nós vamos ver também o tamanho aí do Bolsonaro no jogo do parlamento, Megali.